maioria. Eu conheço a maioria, algumas que eu não conheço, acabei conhecendo. Talvez algumas não conheçam a Flávia, que é nutricionista e trabalha com a gente também. E a Monja, que é nossa paciente, né? Talvez quem siga no Instagram já tenha ouvido a gente falar dela. E a gente se conheceu em outubro de 2022. Sim, senhora. 1 ano e 4 meses. E nesse processo todo, o nosso foco inicial, quando a gente se encontrou, era emagrecimento. E a gente começou esse trabalho. Ela chegou, assim, daquele tamanhinho, né? Sentou, e aí ela me falou assim, que ela queria emagrecer, enfim, mas que ela não cozinhava. Não quero cozinhar, não tenho tempo. Apesar que você gosta e já gostava, Adoro né? cozinhar. Mas ela pediu iFood, né? Então, a gente entrou nessa proposta, e Flávia, a gente foi... iFood, que eu imagino a lista do iFood, qual seria? Ah, top. Me desculpe, sou coisa boa, de percurso para cima. E aí, então, eu e Flávia fomos nos organizando para tentar ajudá-la. Na época, no começo, ela realmente usou marmita como uma forma de se alimentar melhor. E depois ela começou a cozinhar coisas lindas, depois ela vai falar. Isso mesmo. E cozinha muito bem. Eu sou ótima, modéstia à parte. É uma coisa... Então, e aí nesse processo todo de emagrecimento, eu imagino que o paciente nem imagine o quanto ele nos faz crescer também, né, Flávia? Assim, quanto a gente aprende. E como a Monja, com o budismo, ela acaba tendo várias ferramentas que no emagrecimento são muito importantes, né? Que é a presença, que é estar presente, que é uma das coisas que a gente mais usa na alimentação, né? A constância, enfim. Várias ferramentas que ela foi trazendo. E com isso a gente foi também aprendendo sobre isso. E eu, pessoalmente, assim, posso falar por mim, mas imagino que Flávia também, assim, foi um processo bem lindo. Eu cresci muito, assim, profissionalmente como pessoa. E é por isso que ela está aqui. Porque ela vai poder também ajudar vocês contando a história dela, né, nessa caminhada que a maioria está buscando. Nosso foco não é só emagrecimento, a saúde também, que é o mais importante. Sempre que eu atendo o paciente a primeira vez, eu falo para ele que meu foco é, né, a maioria que chega até mim é buscando emagrecer, mas a minha ideia é que isso sempre aconteça com saúde, com mudança de estilo de vida, e que é muito mais do que perder peso, né? Quem já passou por isso sabe. Então, e aí nesse decorrer do caminho, um dia eu tive uma ideia. Eu falei, Monja, a gente podia fazer um evento em Chapecó. Você vem lá, claro. Na hora. E aí eu tô bem feliz, porque assim, todo mundo que tá aqui, eu acredito que tá por algum motivo que esteja ressoando com a gente, assim, né? Eu convidei algumas pessoas, a gente abriu, a gente selecionou algumas e eu acho que quem tá bem nessa mesma vibração. Então eu espero que vocês desfrutem da presença dela. Muito obrigada. Obrigada. Então, já, depois dessas palavras, fazer o quê? Continuar, né? Não deixar cair a peteca. Enfim, não deixar cair. Eu quero agradecer a todos a presença, a doutora Cristiane e a Flávia, não só por me convidarem, mas por me ensinarem que os sonhos podem virar realidade quando a gente combina o melhor de todos os mundos. O mundo da ciência, dos estudos, da combinação dos alimentos, e eu sou monja zen budista. Embora não pareça, sou uma pessoa que tenho muita fé e sou muito monja, há muito orgulho. O que significa ser monja zen budista? Estar dedicada, né, a levar para a minha vida os ensinamentos de Shakyamuni Buda. Ensinamentos de Shakyamuni Buda em que se baseiam 3 preceitos básicos, e vocês vão achar muito raros, muito diferentes. Não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres. Que bonito, né? Não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres. Mas como integramos isso com a proposta delas? Não fazer o mal. Vocês viram as fotos minhas antes de eu começar este processo? Era, eu digo, um potaminho iluminado. Era uma coisa impressionante. Não me reconheço. Tinha mais de 20 quilos e tantos a mais, né? Estava com açúcar alto, pressão alta e a vida por baixo. Porque a única coisa que cai é a qualidade de vida, né? O resto vai para as nuvens. As expectativas, a felicidade, a capacidade de pensar, estava tudo muito comprometido. E uma coisa bem interessante, eu estava indo numa clínica lá com a minha mestra, Monja Cohen, e entre os profissionais estava a doutora Cristiane aí. E vocês vão dizer, nossa, que sorte a sua, né? Que conseguiu, que ela estava lá. Muita sorte a minha. E muita sorte de vocês estarem aqui. Que bom que estão aqui, que bom que vocês criaram causas e condições. Mas isso é só a primeira parte. Eu tive que dar o segundo passo. Pedir para ver se me aceitavam como paciente. E depois que começou o verdadeiro processo.
Mas o processo não começou realmente quando nos encontramos em São Paulo, quando começa o processo meu particular de emagrecimento. Como qualquer um de vocês. Falei que sou monja zen budista, mas eu não sou diferente de nenhuma de vocês. Tenho as mesmas expectativas. Eu, como monja zen budista, aprendi que o que eu quero ser, reconheci. É que eu quero ser, eu acho que como todos vocês, ser feliz. Em que consiste essa felicidade? Entre os tantos ingredientes da felicidade está a saúde. E a saúde não é uma coisa que possa ser dada só. Tem aspecto genético, né? Que podem falar, claro que se a genética, eu tenho uma boa genética por parte do meu pai e da minha mãe, foram pessoas muito sadias. Mas e a disciplina? Tem mudanças, como comia minha mãe, como comia meu pai, não tem nada a ver com as possibilidades que eu tenho ou que tem agora. O mundo se transformou. E como eu faço com o mundo que eu estou, manter essa promessa que todos nós fizemos sem saber. Todo mundo nasce e faz no momento que faz o primeiro da criança, é ser feliz. Já manifesta a sua vontade. Eu estou aqui, gente. Eu vim para valer. Mas a gente tem que trabalhar essa felicidade. E ao longo dos anos, a gente vai perdendo um pouco a meta. São muitas as tentações. E o budismo me ensinou isso, simplesmente, a parte espiritual. E quando eu falo em parte espiritual, não estar, como eu digo nas minhas transmissões, com cara de pamonha, assim, sabe? Diferente de todos vocês. Tudo pelo contrário. A espiritualidade para chegar mais perto de quê? Da minha humanidade, gente. Aprender a aceitar e a conviver com o ser humano que sou. Mas a gente, o grande problema é que fazemos votos de que eu quero ser feliz sendo o ser humano que eu sou, mas não sabemos quem somos. Aí que está. Somos um conjunto de etiquetas que nos vão grudando, né? Você é isto, quem não tem uma mãe que falava, você é isso. O pai que fala, você responde mal. Uma irmã, um namorado, o primeiro marido, o quinto, sei lá, o filho, o chefe, que nos vão colocando etiquetas, né? E a etiqueta pode ser que tenha razão, motivo, seja verdadeira num momento da vida. Se eu respondi mal para minha mãe em um momento determinado, fosse uma filha grossa, tudo bem. Nesse momento, o problema é que eu fixo uma etiqueta e quando já não viro uma filha grossa, quando nem sequer sou já filha, meus pais morreram, né? Eu continuo olhando essa etiqueta e me achando uma filha grossa. Eu não sou. Eu me transformei. Então, o processo que a gente tem na vida é de transformação, queiramos ou não. Tem agora grandes avanços, aqui temos duas representantes do melhor da tecnologia e da ciência, né? Para a gente se manter não só bonita. A parte exterior é muito importante. E não se surpreendam que uma monja diga isso, né? Porque a gente vai ter que querer estar feio, porque a gente vai querer estar... Eu, no mosteiro, rapidinho assim, eu me lembro que a gente não podia usar, logicamente, nem perfumes no mosteiro, no Japão, onde eu passei 4 anos treinando, né? E eu era a única que usava um sabonete de L'Occitane, com cheiro de rosas. Imagina, eu saía do banheiro perfumadinha, feliz, e colocava desodorante, porque isso é nosso costume, né? E as monjas ficavam embocadas comigo, diziam, monja só pode ter o cheiro de incenso. Digo, aí não fiz voto de cheirar como urso, não. Eu fiz voto de seguir os ensinamentos de Shakyamuni Buda, mas estar como um urso, não. De jeito nenhum. Então, isso é importante. Por quê? Não só por mim, para não ofender as outras pessoas. E eu, estando bem, me insiro bem no conjunto, na realidade, não me ofendo, nem ofendo as pessoas. Então, esse processo de conhecimento que eu usei no budismo, aqui, com o tratamento, com os cuidados, né? Foi uma conjunção muito bonita. E disso ela falou, que elas se transformaram, eu virei outra pessoa. Não só pelos 20 quilos. Eu aprendi que eu ainda tenho muita coisa por aprender. Olha, e sou monja, sou profissional do budismo. E eu ainda tenho tanto que aprender com todos os ensinamentos de Shakyamuni Buda, aplicados através da nutrição, através da nutrologia, na minha vida. Porque em que outro lugar vou aplicar os conhecimentos? Me digam. Em que outro momento? É agora. Vocês vieram aqui, espero que saiam com a promessa, a transformação nas suas mentes de que se estão transformando e que o único momento em que a gente pode dar essa virada na vida é nesse instante. O passado, cadê o passado? Bonito foi, né?
Tantas festas, tantas viagens, tantas coisas, tanto remorso. Ai, se eu pudesse, né? Do passado a gente só pode tirar o ensinamento. Tantos quilos, no meu caso, eu vou querer atrás desses quilos. Eu não tenho vergonha, mas eu quero que eles fiquem bem quietinhos lá, né? Eles me ensinaram como é possível quando você se ausenta da promessa de fazer o bem, né? Para todos os seres que têm que incluir você, como eu me ausentei. E estive no que eu chamo sempre o piloto automático, ausente da minha vida, ausente das minhas responsabilidades comigo mesmo. Não são com as outras, é comigo. Por quê? Vocês dirão, nossa, mas sabia que o budismo é uma religião de eu, pequeno egoísmo. Não é isso, não. Eu estando bem, todo o meu entorno está bem. Vocês que são mãe de família, pais de família, avós, sei lá, amanhecem de mau humor. Ou filho, alguém na família, amanhece mal-humorado ou doente. Como fica a estrutura, como fica o equilíbrio do descompensa, né? E assim nós levamos nossas vidas, sem ter uma responsabilidade, sem ter consciência, porque sempre pensamos nos outros. Eu vou me dedicar para os outros, que os outros estejam bem, e o budismo diz, está errado. O ponto de partida da sua vida sempre é você. Temos as ferramentas, instrumentos que são os ensinamentos, logicamente. Mas como eu aplico isso? Será que eu emagreci fazendo cerimônias? Né? Rezando para os Budas ou tirando fotos? Tem um ano tirando fotos até 4 vezes por dia. Elas são testemunhas, porque a Flávia tem todas as fotos de todo, umas comidas que me retratam. Que eu digo, mas essa sou eu? Eu não me, sabe quando você pega uma foto de, eu sou a única, 20 anos atrás, digo, ai, até bonita eu não sabia, né? Olha que penteado, ai, aquela moda dos 80, com aquelas sombreras que a gente parecia Ultraman, uma coisa horrorosa, né? Mas a gente foi isso nesse momento. Eu não renego disso, mas colocar essa roupa nunca mais, né? Também a gente não é assim, não. A mesma coisa, todas essas comidas me retratam, me manifestam. E é importantíssimo que a gente se manifeste e tenha uma das coisas que eu tive que começar a aplicar, que uma das bases do budismo é a presença e, como dizia Shakyamuni Buda, sem honestidade não há prática. A prática do emagrecimento está baseada no que? Numa absoluta e total e crua honestidade. Você reconheceu uma das minhas... Posso falar em pecados? Vocês que acham que a monja está além do bem e do mal? Como se chama? Bisnaga. Parece, não, vocês dirão, nossa, eu pensei que ia falar do diabo, das tentações da carne, dos pecados, das reencarnações. Não. O diabo na minha vida são as bisnagas, né? Eu tenho que fazer, olha, de verdade, voltar para a honestidade, não de reconhecer que sou um inimigo, porque isso até que é fácil. O problema é você lembrar depois quantas bisnagas você comeu, não é? Porque no trajeto, no caminho, tem uma coisa que se chama amnésia interessante, né? Seletiva. Você come, não. Eu só deixa ver 3 alfaces, e eram hidropônicas. E eu tiro a parte do meio para engordar menos, e os tomates só o caroço. Porque o miolo do tomate engorda e você, né? Por isso é tão interessante o trabalho que a gente propõe, não só as fotos, é empoderar a cada uma de vocês como eu me empoderei graças a essa conjunção. Tecnologia, nutrição, como se chama, as coisas que você me dá, essas vitaminas. Suplementos, tá vendo como o vocabulário me faltou? Suplementos, tudo isso, e tudo unido, adequado para a pessoa que eu sou nesse instante. Se eu mostrasse para vocês o menu, o cardápio no começo, é para outro ser humano. E tem razão, eu era outro ser humano. E o cardápio foi mudando. Isso sim eu tenho, uma carpeta desse tamanho, pesa quase tanto como os quilos que eu perdi, né? De tantos cardápios que as 2 juntas mandavam para mim. Por quê? Porque vinham que estava uma fraqueza, aqui, um problema aqui, a monja está com propensão a isto, está comendo demais, está comendo de menos, às vezes porque a gente vira que está empolgada nesse processo que se acha, né? E comecei a passar um pouquinho de fome, né? E me disseram, oi monja, essa é a palavra-chave, né?
Flávia, quando ela dizia, oi monja, no WhatsApp, eu dizia, ups, aqui tem coisa. Efetivamente, uma pequena escorregada para me colocar de novo onde? No caminho do meio, no caminho da honestidade e de perceber o que estou fazendo de errado e sem desculpas, mas sem culpa, tomar de novo as rédeas da minha vida, porque quem mais pode tomar as rédeas da sua vida? Eu? Eu posso admirar, amar você, venerar, mas eu não sou sua vida, não é? A gente é quem toma esse poder de dizer, eu decido neste instante o quê? Soberbamente, eu sozinha vou procurar o caminho? Não. Eu vou procurar ajuda, eu vou procurar profissionais que me ajudem a lembrar a promessa que eu fiz quando nasci, que era ser feliz. E voltamos sempre, mas quem ser feliz? O que é ser feliz? O processo da felicidade nesse trajeto com a doutora Cristiane e com Flávia foi reconhecer e aprender a conviver feliz com minha bisnaguinha mais. Vocês acreditam que não é grande coisa? É muito. É dizer, comi. Que antes eu esquecia, passava mal. Já comi, agora o que eu faço? Reconhecer que ainda tenho uma tendência e que, pelo visto, vou morrer. Cada vez que passar uma bisnaga na minha frente, meus joelhos vão tremer porque eu gosto de pão doce. Gente, vou fazer o quê? Não é, cada quem tem suas fraquezas. Eu gosto. Mas reconhecendo as fraquezas é o melhor jeito de poder controlá-las, né? Saber que as bisnagas não devem entrar em casa porque eu vou ter algum probleminha. Qual o problema de vocês? Qual é a sua fraqueza? É o trabalho que a gente faz. Vai sair à tona, vai vir, você vai ver, mas não vai estar sozinho. Isso é muito importante. Eu nunca estive sozinha neste processo. Por quê? Porque é difícil, gente. Velhos hábitos mentais são difíceis de serem mudados, muito difíceis, porque eles nos fazem estardalhaços, estão aí dentro, sabe, esse piloto automático, que eu como, coloco uma quantidade, eu faço uma pequena quantidade assim, macarrão também, vou contar todos os meus pecados, porque são gostosos, né? Aquela montanha de macarrão, mas eu não via a quantidade de macarrão, porque estou vendo uma fantasia, eu me programo para ver aquilo que eu quero ver. Eu não estou vendo a realidade, mas tem pessoas, meus olhos exteriores, treinados, viam sim, e via, oi monja, será que a senhora, nossa, aquela montanha, depois eu via com outro olhar a foto, e esse outro olhar me remetia sempre a mim. Depois da montanha de macarrão, com um molho como eu faço, maravilhoso, né? Um molho incrível, eu faço com isso, eu comi. Entender, voltar ao caminho do meio. Como eu compenso isso? Só parando de comer ou treinando a mente? Me treinando para assumir. Voltar, as rédeas escaparam? Escapam sim. A vida é assim, o processo de conhecimento é esse. E por isso a gente estar sozinho, com culpa, e se sentindo que tem desculpas para tudo, é o melhor caminho para a gente se dar mal. Em todos, não estou falando só no emagrecimento, na vida. Porque a gente tem desculpas para tudo, não é? E a culpa esmaga, a culpa mata. A culpa te deixa sem a possibilidade de dizer, eu vou tentar mais uma vez. Porque a culpa, não sei se vocês perceberam, é outra desculpa, não é? Já estou tão culpada, eu fiz tanta besteira que para que vou me recompor? Para que vou dizer, bom, então, e agora o que eu faço? Ou seja, depois dos 3 quilos de macarrão, o que eu faço? Bom, vamos ver o que fazemos com isso. Né? Você vai fazer com isso o quê? Mas sempre com um conselho, porque o emagrecimento não pode comprometer nem a saúde física nem mental. É muito perigoso, porque estamos lidando com a mente, estamos lidando com o corpo, né? E no momento em que a gente sai do meio, pode ter algum tipo de doença que acontece. E o pior de tudo, de todo este processo, não sei se vocês perceberam que o emagrecimento tem a ver muito com o quê? Com comida, né? Com alimentação, uma coisa que fazemos desde que nascemos e todos nós achamos que dominamos. Todos nós achamos que sabemos. Eu conheço pessoas que dizem, eu sei o que tenho que comer, e a barriga assim, né? Porque eu também falava isso, eu sei cozinhar, mas eu não estava cozinhando para mim,
para a pessoa que eu era, para as minhas necessidades. E saber das combinações dos alimentos, as verdadeiras, né? São amizades que começam fora e criam realmente um relacionamento harmonioso dentro de mim. Eu sei cozinhar e eu sei comer como melhor do que ninguém. Vocês não me viram. Um dia que me vejam comendo, vão dizer, nossa, que gostoso de comer. Mas a arte dessa combinação sábia dos alimentos, estou aprendendo a conhecer às vezes. Né? Digo, bom, eu intuo, não é? Peço ajuda e continuo tendo essa ajuda. Estou aqui como uma prova, digamos assim, sou sobrevivente de mim mesma. Funciona assim, mas a gente tem que trabalhar. E o aspecto técnico, o aspecto da medicina, o aspecto da tecnologia, o aspecto dos avanços médicos, podem e devem ir unidos também. A gente aproveita isso como uma alavanca. Queremos emagrecer, queremos ter saúde. E que tal aproveitar esse processo para a gente saber quem quer emagrecer? Quem sou eu neste momento? E sair mais completos, mais redondinhos, mais harmoniosos com nós mesmos. Essa é a proposta. Uma vida sem desculpas, mas sem culpa. Como conseguimos isso? Esse é o trabalho de cada um de vocês. Não sei se vocês, quando alguém me escutou, eu estava tocando aqui piano. Numa época passada, eu fui pianista, né? Me formei na Venezuela e fui estudar 4 anos em Polônia, na Academia de Música Federico Chopin, em Varsóvia. E eu conheci a minha professora um dia que fui devolver um lapisinho na academia onde estudava, na Venezuela. Ai, não falei, pelo sotaque perceberam que sou autóctona daqui, né, de Chapecó. Eu sou de Caracas, Venezuela, sou caraquenha. Então, lá em Caracas, minha cidade natal, eu encontrei uma senhora, uma loira muito linda, né, falando um espanhol com sotaque, né, mais perfeito. E eu entrei e eu fiz assim, e eu disse, sabe essas coisas que vêm de dentro de você? Diz, eu quero estudar com ela. Eu não sabia o que era ela, nem quem era, nem onde, se era terrestre, nada, não sabia de nada. E eu disse, eu quero estudar com ela. E eu sempre comento para as pessoas, e ninguém acredita, eu sou uma pessoa muito tímida, gente. Não parece estar, não, sou tímida, sim. Né? E com toda a minha timidez, quando a gente tem aquela coisa de eu quero uma coisa, eu intuo uma coisa, eu fui atrás da minha intuição, fui falar com ela. E eu disse, bom dia, meu nome é tal, e eu se apresentou, Guinness Menjanka, tá tudo bem? Eu gostaria de estudar com a senhora. E ela ficou assim, está louca. Ou seja, porque, de onde saiu, de onde caiu, um toquinho assim, dizendo, eu quero estudar com a senhora. Eu falei, e ela, que era uma grande professora, disse, bom, alguma coisa será que tem aqui? Me disse, traga alguma coisa para mim amanhã. Meus vizinhos não dormiram, passei a noite inteira, tocando, toquei para ela e ela me aceitou. Por que estou contando isso? Porque tempo depois todo mundo me dizia, nossa, você teve uma sorte, né? Depois eu vim saber que era uma das grandes professoras de Polônia, só tinha 2. Jukomirska e Regina Smenjaka, que era minha professor. Não era qualquer coisa, professor, era um título que dava o Congresso Polonês por méritos pessoais. Não era qualquer uma que era, mas eu não sabia. E todos os invejosos começaram a dizer, nossa, que sorte a tua, né? Você chegar e cair de paraquedas. Digo, mas você que paraquedas? Eu tive que ir atrás, eu tive que comer o pão que o diabo amassou, tive que estudar muito, tive que procurar bolsa, tive que viajar para a Polônia e descobrir que era um país socialista e que só se fala polonês na Polônia e em Chicago. Só se fala, e aqui em Curitiba deve ter algum que outro que fala polonês, né? Onde eu fui cair, e isso é sorte? Não. Estava a pessoa maravilhosa assim, mas eu fiz assim. Eu fui atrás e eu lutei, passei 4 anos comendo batata, porque só tinha batata lá, e muito Chopin. Valeu a pena, sim. Mas eu fiz por merecer. Entende? Eu fui atrás. A oportunidade aparece. É verdade, mas vocês têm que pegar. E o momento, eu não esperei que ela saísse da Venezuela. Eu entrei na sala, eu disse, com ela que eu quero estudar. Eu fui atrás. Chego um dia depois, penso um pouco melhor, eu não estaria contando essa história, eu não seria a pessoa que eu sou. Eu não sei se seria melhor ou pior, mas outra coisa eu seria. Não teria grande experiência de mamar o Chopin, na terra de Chopin, né? De poder falar, entender por que se toca desse jeito, ver outro sistema, outra língua, outra conceição, uma história contada da Segunda Guerra Mundial, que não foi através de filmes de Hollywood, foi aí. Eu vi tudo isso.
que me transformaram e me trouxeram para esse instante, neste agora, em que eu posso dizer para vocês, peguem a sua oportunidade, aproveitem que tem condições de pensar e dizer o que eu quero fazer com a minha vida. Vocês querem estudar com quem? A eleição, a opção que eu fiz foi essa. Eu quero que seja a minha professora. Cristiane, a doutora Cristiane, eu quero que ela me cuide. Com a Flávia, eu quero que ela me cuide também. E continuamos nesse processo. Posso contar o de ontem? Estou sendo muito bem tratada por elas. Mimo, eu digo, não volto para... Estou pensando amanhã que vou chorando no avião. Não, de verdade, vou chorar. Eu digo, ai, eu estou abandonando o paraíso, Chapecó, até mais. Me levaram para um lugar muito bonito e depois fomos tomar, esse sorvete, B, não é? Ai, você tem que provar esse sorvete, experimentar. Nossa, são demais. Não é tentações, mas não são tão tentações se tua nutróloga te leva. Não é? Estava balizada. Não é? Ela me disse, vamos tomar sorvete. Vamos. Se a nutróloga disse, eu vou. Me sacrifico, não foi um grande sacrifício, toda a vida é um sacrifício aqui. Pode tomar café? Posso. Vamos tomar. É que eu sou muito obediente. Por quê? Porque eu tenho fé nela. Não, agora falando sério, eu tenho muita fé. A doutora Cristiane e Flávia falaram e eu não gostei. Engulo seco e digo, eu vou fazer. Porque eu tenho fé, gente. Então, minha linda doutora me disse, você vai tomar esse sorvete que só tem aqui. Só falar isso já. E eu sou sorvete, também gosto de sorvete, que surpresa, né? Estão vendo como um monge é um ser humano? Não é bonito isso? Eu amo sorvetes. E foram do B, mais ainda. Que coisa! E estávamos indo no carro e ela me disse assim, a gente pode também comer como se waffles, né? Mas vamos compartilhar os waffles, tá? Assim, não... Falei, sim, mas a bolinha de sorvete eu não divido. E efetivamente eu vi que era muita, ou seja, dava para dividir, mas eu não tenho o hábito de pensar nesse contínuo que a doutora Cristiane tem. Ela já vê a comida da frente, tínhamos tomado um café da manhã também, né? E isso foi outra surpresa. Eu sou muito gosto de tomar riscos na hora de comer. Vi uma brioche de kimchi, não era? Aí digo, isso é comigo. Eu nunca comi isso. Brioche de abóbora, é comigo. Vamos lá, o kimchi eu conheço, sabe que é apimentado, eu gosto de comida apimentada. Eu pedi e trouxeram uma briochezinha bem bonitinha, né? A doutora Cristiane viu e disse, mas este pão é grande, está demais. E ele tirou o pãozinho de cima e só vou comer o resto. Eu vi e eu tive insight, porque eu teria comido tudo, por gordinha, por gulosa, por costume e por não estar presente no meu contínuo. A minha refeição, a minha alimentação não acabava aí. Entende? Eu ia comer tudo como se fosse o fim do mundo. Porque depois não vai ter comida no mundo. Não? E ela tem o treino que estou aprendendo ainda, a que a vida continua depois de eu satisfazer minha fome. De eu estar satisfeita, sabendo que vai continuar. E que aquela opção que eu fiz no momento vai trazer consequências. Vocês estão escutando a opção que eu fiz. Ela não me obrigou essa vez não a tirar o pão, fui eu. Ela fez assim, eu. Vamos imitar a coisa boa. E efetivamente era muito bom, estava suficiente. Eu ia comer com o costume. Olhe, tem 1 ano de treinamento e ainda escorrego um pouquinho. Por isso é bom saber que se vocês decidirem estar com a gente, não vão estar sozinhos. Porque é importante isso, porque vai chegar um momento que vai aparecer a brioche e vocês vão achar que é a última da sua vida. E vocês vão ter que comer até a cerâmica, o prato, os talheres, porque não é assim não. E o treino que pensamos levar para quem quiser de verdade, entender esse fluxo da vida que a gente tem, a oportunidade com humildade e honestidade de continuar aprendendo. Eu continuo aprendendo. Ontem eu aprendi que a gente pode tirar a tampa do pão, sabe? Eu não teria feito. Você dirá, mas esse é um exemplo importante? Para mim foi muito importante. Em que eu me empoderei daquilo que ia comer. Não foi uma coisa que me impôs o restaurante. Coma isso, monja. Ai,
E a gordinha assim, já que paguei, já que está no prato, olha as desculpas, né? Não, não, eu tenho essa opção. E é bom saber que a gente tem opções baseadas no quê? Na honestidade, baseada na pessoa que eu sou neste momento e nas minhas verdadeiras necessidades. Vocês viram que eu não estou morrendo de fome, não é? Então um pãozinho podia sair. E também entendi que a gente pode dividir um waffle, mas a bolinha de vem não, né? A bolinha do sorvete não é. Você quer acrescentar alguma coisa? Flávia? Isso. Perguntas? Olha, estou aqui. Aproveitem que tomei Senta aqui, não quer sentar? Ai, não desapareça. Mal só eu sentar. Vou levantar. Vamos ver. São as belezas que estão cuidando ainda de mim, né? Eu acho interessante, né, Monja, que você falou dos cardápios, né, que a gente passava, mas muito mais importante do que os cardápios, do que a escrita do que deve comer ali, a monja entendeu o processo de emagrecimento, né? A gente sempre fala com a doutora, o cardápio sempre ele é um guia, ele vai te direcionar, mas ele não vai te obrigar a comer aquilo ali, porque a decisão é sua, né? Se tu vai seguir ele ou não. Então a gente entrega como ferramenta no papel, mas no dia a dia a monja ela aprendeu, né? Ela não só nos obedeceu. Eu sou muito obediente. Sim. Ela percebeu o que fazia bem no café da manhã, o que trazia saciedade, o que alimentava bem ela até a próxima refeição, o almoço da mesma forma, o lanche da tarde. A gente foi dando esse suporte nutricional de como deveria ser o dia a dia, e ela entendia e aplicava nas suas refeições os alimentos que ela gostava, né? Porque eu me lembro sempre a questão do ovo, né, é verdade. Quando a gente recém se conheceu, sim. Assim, a preocupação era, não, mas eu não posso comer ovo. É, porque estava proibido o ovo e o diabo era a mesma coisa, não é? Os ovos limitados durante o dia. E aí, não, vamos colocar ovo no café da manhã. Então tá bom, Flávia, agora eu sigo, né? E sigo, não enjoo, nada, e uma felicidade, né? No café da manhã, no lanche da tarde. Isso, à noite, e se você tiver fome, coma à noite. Estou feliz. E essa angústia de eu não ter possibilidades, dando-me possibilidades, inclusive, muitas vezes não comia alguma outra coisa, não é? E aí nos ouviu, né, Monja? Porque também cercada de pessoas, às vezes, tem muita informação para tudo quanto é lado. Todo mundo é um pouco de médico, todo mundo é um pouco de nutricionista e de vários profissionais. Então, a monja acreditou nas nossas orientações, porque era um bombardeio também de, não, mas tal alimento é bom, é saudável, por que eu não posso comer? É bom, é saudável, mas para você tem outro contexto, é outra conotação na sua alimentação, né? E os pequenos detalhes, essas diferenças que foram no total, somando elas, que fizeram esse emagrecimento de 21 quilos em 8 meses, né? Foi um processo assim, foi tudo no início? Não, foi gradativamente, né? A gente foi um casamento, né, Monja? Isso, e continua, não se divorciem de mim, por favor. Não me deixem, eu estou muito jovem ainda. A gente foi se conhecendo, entendendo o que dá para encaixar, o que não dá para... O que não dá certo na sua alimentação, porque não é aquela fórmula mágica para todo mundo, né? Senão todo mundo estaria magro, não existiria obesidade, todo mundo estaria saudável. Então é o contexto da individualidade. É isso, eu não era 80 quilos, era um ser humano com 81 quilos, né? Com suas características, e elas cheiraram, porque o trabalho e vocação que tem. Também de ver a gente como indivíduo, isso é muito importante. A gente não é a gorda com sotaque. Não, é uma pessoa que tem uns problemas, né? E foi essa compreensão, esse tratamento individual que deu certo. Mas eu acho que o grande diferencial, que é uma coisa, não sou nem eu e Flávio, não vou colocar o mérito em nós, é que ela participou mesmo ativamente do processo, ela quis, porque muitas de vocês são minhas pacientes, que a gente combina assim, manda a foto pra gente ver, porque assim, ó, você dá um cardápio, você não aprende com cardápio. O cardápio é um roteiro, para você ter uma noção, quando você está muito perdido, mas não ensina praticamente nada. O aprendizado é no dia a dia. E ela faz isso até hoje. Não é que a gente pede para ela faz porque ela quer. Então, assim, quando ela não mandava as fotos, então assim, a gente conseguia entender várias coisas que estavam acontecendo.
né? Quando ela não mandava foto, ela escrevia, comi isso com honestidade. Com honestidade e sem foto. Mas assim, então ela fez muito parte do processo. Isso para mim foi o maior diferencial, né? Então, talvez seja uma dica para vocês, né? De fato, quem está fazendo ou quem quer fazer, que queira mesmo. E ela quer aprender, ela pergunta, e ela é muito, que talvez seja uma das características dela, ela recebe porque ela confia e ela faz. Então, assim, não é, a gente fala e ela coloca em prática. Então, isso é o que ela é honesta. Corrupta. Talvez não esteja sendo, mas pode ser. Não, mas é que isso é importante. É que a gente, como eu digo, eu gosto de aproveitar todas as oportunidades ao máximo. E isso me permitiu me conhecer em outro aspecto da vida. Entende? Que eu era uma absoluta corrupta com os alimentos, corruptíssima. O que eu vou fazer? Aprender. Porque nada me define um momento da minha vida. E eu sou um processo de transformação, você é um processo. Quando me perguntam o que é um Buda, eu respondo, é um processo físico-mental de transformação. Ou seja, todos nós. O Buda é um ser humano que está aqui à procura de quê? De uma possibilidade, né? De uma vida melhor. Mas a gente não é um ser isolado. A gente não pode ter essa soberba. Eu sei de tudo. Não sabe. E é de muitos inteligentes, de pessoas muito fortes. Eu não conheço um fraco que peça ajuda. Não conheço. O fraco cria uma coraça com a sua fraqueza e acha que isso é sua fortaleza. Só pede ajuda aquele que é forte. Aquele que reconhece, honestamente, eu não consigo. Eu já fiz de tudo, fiz jejum, fui para a lua, caminhei em Marte e não está dando certo. O que está de errado comigo? O que está de errado? Porque muitas vezes, a gente não sabe. E existem profissionais, existem processos, mas o que falou a doutora Cristiane e a Flávia, a gente tem que se entregar. Meu nome é Zenchu, Zen diz a Zenchu, significa fidelidade, lealdade e fé. Eu tenho fé. Fé na vida, tenho fé na tecnologia, tenho fé nos seres humanos, tenho fé em mim, em que cada dia é uma prova, uma oportunidade que eu tenho de ser um ser humano mais feliz. Comigo, com meu compromisso, comigo e com todo o resto de vocês. Não é? É isso. Então... É o que a frase que a gente estava conversando ontem, que ela está no bilhetinho aí em cima da mesa, né? Que é o esteja aqui agora, né, Monja? De estar presente sempre nas nossas consultas, assim, online. Nossa, sim. Trabalhou sempre. Bonito. E isso é bem importante. E sabem que, inclusive, eu ia no supermercado, eu digo, será... Porque me fala, olha a mente humana. Monja, pão, carboidrato, olha só, carboidrato também, outra das minhas grandes paixões, todas as manifestações. Qualquer carboidrato é bem-vindo na minha vida, bonito, não tem problema. Monja, a senhora sabe que está nesse processo, não, procure farinhas alternativas, não foi? Digo, quais são as farinhas assim, alternativas? De amêndoa. É mesmo, sim, tem pão de amêndoa, tem sim. Lembra que eu estava no supermercado andando assim, e de repente vejo, milagre, gente. O mundo existe, o paraíso é aqui e agora. Pão de amêndoa. Ou seja, só que eu lembrei que eu tenho um time atrás, né? Eu tirei fotos e mandei, pode? Não, se respondeu na hora. Oi, Monja. Pode sim, mas olha os ingredientes. Tinha uma lista como de 15 cancerígenos, 40, não sei o quê. Eu joguei assim, mas sabe, como se fosse uma coisa... Por quê? Porque eu não sei, gente. Eu li amêndoa, pão, não tem trigo, não tem glúten comigo. Não. Voltou. E ainda continuo com esse processo. Eu mando foto. Olha, pode, não pode. Olha este produto novo. Eu sou de experimentar muito. Dos prazeres da minha vida, vocês não vão acreditar. Eu sou um ser inteligente, juro, gente, mas eu gosto muito de ir de compras. E um bom supermercado para mim é um prazer. Produtos novos, diferentes, ver ingredientes. E elas estão nesse processo, porque as cuidadas não se livram de mim. A fotinho, pode? Pode, Monja. Não é? Às vezes a gente acerta e você diz, estou entendendo algumas coisas. E às vezes você manda uma foto e diz, imagina a cara da Flávia, mas sei lá onde que está. E esse é o trabalho nosso. Onde que você está nesse momento? Cadê seus votos? Cadê você? É isso, não é? Respira. Tá. É que eu me empolgo. Não estou brincando. Mas olha que curioso o que aconteceu ontem. Assim, eu sou um pouco controladora. Então, a divisão do waffle
foi meio que pelo meu controle. Não vai comer isso tudo. Mas assim, na hora eu fiz e até fiquei com vergonha, porque achei que foi demais, assim, né? Quando ela falou assim, mas a gente vai dividir a bolinha também? E eu, ai, não era isso que eu queria falar. Mas tudo pra ela, esse que é o interessante, tudo que eu falo, ou que Flávia fala, ela quer trazer para um aprendizado. Claro. Então, eu não foi minha intenção, né? Mas eu tinha na minha mente assim, a gente tomou café, 10h30, 11 horas. Aí, à tarde, ela fez umas fotos e a gente comeu. E a gente ia jantar. Eu pensei, cara, não precisa comer tudo isso, né? Vamos dividir. É isso. Mas porque eu já sabia que teria o jantar, então é interessante. Eu já aposto que ela deixou tu escolher uma bolinha. Uma Só bolinha uma- só, óbvio. Mas foi minha. E no potinho, não na casquinha. Não, a casquinha já tinha comido. Não é. Mas é isso. Eu tento, é a oportunidade. Ela disse, eu sou controlada. Eu digo, não, eu quero aprender. Você tem uma visão de um contínuo que eu não tenho. Eu não sou burra. Eu quero aprender esse contínuo. E ela me está dando essa oportunidade de primeira mão, gente. Aí, ó, ao vivo, 3D. Eu vou perder essa oportunidade? Não, eu dividi. Mas a bolinha não. Mas a bolinha não. É isso. Então, eu acho que é isso. Vocês né? querem perguntar? Ah, Querem falar perguntem, alguma adoro coisa? responder. Venha, seu Cláudio. Normalmente a gente tem muito medo do médico. O médico fala. Às vezes você está assim 20 anos com o cardiologista, mas está gordinho, colesterol lá nas alturas. O médico tem que chegar e dizer para ele, tu não passa dos 60. Tu vai morrer. Tem um colega aqui em Chapecó, que médico famoso cardiologista, disse, tu vai morrer. E o cara disse, não vou mudar meus hábitos. E morreu 2 anos depois. Nossa, santa boca. Tá bom. Tem que cuidar, decretou. Não, Eu não falo que você não vai morrer. amedronta, nunca me disse que eu ia morrer. Não, morrer tu vai. Espero Só que não tem bem data, não tem bem data. saudável. Sem data. Eu me expressei mal. Morrer hoje, amanhã, Sim. Eu não dei prazo. vai demorar um dia. Aos 100? E a lição mais importante que eu já estou assim há alguns anos sendo olhado pela doutora, que o meu hábito eu era compulsivo. Tudo era mais do que eu. Pois é, né? Eu tomo todo dia vinho. Aí quantos? 2? 1. Um copo. José, agora Uma você vai taça. junto, que eu não sei se é verdade Taça. isso. Claro, eu veio o tamanho da taça, mas sem problema. Obedecendo. Não, ele fica me mandando reportagem que sai quando faz bem, né? Álcool faz super bem. Assim. Então, Vai estar na cesta básica. a questão essa de o médico tem que ser, às vezes, mais incisivo e dizer o seguinte, não é o caso da nutricionista, e dizer que tu vai morrer, mas pegar no pé, como é o caso do cardiologista. Claro. Né? Porque hoje em dia a gente sabe que se você tem sobrepeso, tem todos os teus indicadores clínicos ruins, Claro. tu não passa de 60, já tem Claro. que você vai pifar aos 60 e poucos anos. Isso. Roberta, agenda ele semana que vem. Deixa pra mim. Aham. Saí daqui já com a consulta. Vou mudar meu A lição discurso. do doutor que é reduzir tudo, E- não parar de tomar. Não, Tomar não, o não, Senhor, não. tomar as rédeas da vida, não é? Parou de... Pão líquido. para de tomar pão líquido. Ai, whisky. Eu levei uma semana para descobrir o que era pão líquido. O pão líquido para mim é whisky. Todos os... A cerveja. Todos os extraterrestres para saber o que era pão líquido. E era aquilo que cerveja? Pão líquido Para mim era whisky, imagina Santa Monja, bem whisky. cerveja. Ah, whisky. Essa Com gelinho. questão é reduzir, né? E entrar no... Caminho do meio, empoderar. Não é que a cerveja seja ruim, é um momento. E se tivéssemos 20 anos, olha que alegria, 4 copos de whisky, muita salsa, não passou nada. Agora, imaginou? E eu perdi uns 5 quilos nos últimos 3 meses. Mas Nossa. uma coisa, eu só queria contar essa experiência. Sim. Eu tive um problema de saúde, uma bronquite, e daí eu não podia beber nada. Né?
eu estava em tratamento, 2 tratamentos aí de 15 dias, praticamente um mês. Eu estou há 2 meses tomando nem aquela tacinha de vinho, nem aquele whisky, nada disso. E isso ajudou. Ela me falou muito dessa questão. Álcool, vinho, justo. Então, a experiência de reduzir de equilíbrio é fundamental. Nossa, toma consciência, o que estamos falando aqui, todos nós, cada um com sua própria experiência, é isso, né? Conhecimento todo mundo sabe, mas aplicá-lo... Mas por causa de uma coisa, eu acabei... O senhor aproveitou. Me valorizando de outra. Claro. Por causa de um problema de saúde, eu ganhei na outra parte. Exatamente. Ciência, sim. Parabéns. E a gente, de vez em quando, pãozinho líquido. Eu Sim. pão de ontem à noite, quem comeu? Qual pão? Voltou para a cozinha. Voltou para a cozinha, mas eu fiz assim, para pelo menos ver, né? Claro. Ai, não comi. Levaram, mas eu digo... Um drama, parece que eu sou uma bruxa. Não tivemos a velocidade, mas parece uma bobagem, mas temos opções. Não é que, se não estiver, porque é que eu moro nesta civilização, esta sociedade, esta cultura, é difícil. Não é difícil. É você que não vê as oportunidades quando aparecem. Minha oportunidade foi ver, aqui agora, um gesto. Isto está demais. Claro, antes de levarem, eu fiz assim, né? Para ver como estava o pãozinho sem nada, sem tempero, sem nada, estava muito bom. Mas eu não comi, no momento, né? Baseado no que na mesma coisa do senhor. Tipo, problemas de saúde, açúcar, glicemia, gordura. Parecia uma oca. Tinha, o fígado tinha gordura. Um horror, né? Eu estou com 64 anos e eu quero chegar aos 90. Correndo, contando piadas e com saúde. Que idade já tem? 64. 74? 64, 64. 64? Sim. E me sinto cada dia melhor. Não tenho 30, só que me sinto com 30. Tenho 64 anos. Mas estou muito bem. Estou bem cuidada aqui por dentro e por fora. E essa é a proposta, a gente unir o melhor de nós nesse processo que chamamos de vida. Porque a gente esquece que entre o nascer e o morrer, o que eu digo sempre, existe o viver. E essa é a proposta, viver com saúde. E muito você fala, né, Monja, no caminho do meio. Como se o caminho do meio fosse fácil de encontrar. Isso, porque não é uma marginal, que todo mundo acha por aqui. O caminho do meio está assim. E que faz uma pessoa presente na sua vida. E volta. Mas você não pode voltar, como eu digo, você não pode entrar. Você não pode encontrar o caminho do meio se não percebe que está fora dele. É a percepção que estou me afastando das minhas promessas de estar bem, promessas de saúde, promessas de honestidade. Se eu não perceber que estou saindo, como eu vou voltar? Não é? E isso é o que a gente vai fazer. E a ideia nunca é assim, eu não gosto dessa ideia de qualquer terrorismo nutricional. Vou me rejustificar porque o seu Cláudio meio que queimou meu fio. Mas assim, não acredito, não acho que é assim que funciona. Agora sim, isso a gente... E também não tem garantias, né? Eu não sou Deus e a gente sabe que a doença, respeitando a crença de cada um, ela não é só física, mas a gente também sabe que sobrepeso e obesidade aumenta o risco de qualquer doença. Então, você não vai bem. Se você não for iluminado, né? Não estiver assim, num outro nível, em que isso não te atinja, que não é o nosso caso, você vai ter consequência disso, vai ter um preço com raras exceções. Porque aí tem outra coisa, aí a pessoa pega a exceção. Meu tio fumou, bebeu, fez tudo, morreu com 98, morreu dormindo. Tá, ele é a exceção, não vai acontecer com a maioria, isso é um fato. Então, assim, eu não posso negligenciar isso como médica, eu preciso falar. Então, não é estética só, apesar de estética ser super importante, eu sou bem vaidosa e eu acho que isso faz... A gente se apresenta para o mundo de outra forma, quando a gente se sente bem, que não tem a ver com beleza, né? Isso tem a ver com sentir-se bem. E todo o resto, isso vai implicar na tua vida, na tua saúde, na tua longevidade, na tua energia, na clareza mental. Isso, né? Essa névoa mental que às vezes a gente sente tem muito a ver com a alimentação. E comer a gente faz, como a Monja falou, desde que nasce até o fim da vida, várias vezes ao dia. Então é o que a gente consegue ter um pouco mais de controle, né? Porque poluição ambiental não tem,
ondas eletromagnéticas, não tem como, você não vai mais deixar de usar celular, computador, Wi-Fi, não tem. Então, assim, comida ainda a gente tem um certo poder de escolha, né? E que a gente tem que tomar conta desse poder para poder ter um outro caminho. Isso, a escolha, a opção, né? O empoderamento é isso. Entre beber 5 cervejinhas ou aquela, dedinho, eu estou presente. E o prazer é o mesmo. Eu estava comentando para elas ontem, na minha parte, Venezuela, a bebida nacional era o whisky. Nossa, e escocês e do bom. Não é qualquer coisa aí, 18 anos, Chivas Regal, uma coisa assim, etiqueta azul, e posso dar uma aula aqui de whisky se quiserem, mas não é o caso. Mas eu lembro ainda que não existe melhor experiência que o primeiro gole. O resto era vício, sabe? Era aquele primeiro gole que dava tudo. E continuava bebendo por viciosa, por ociosa e por jovem. Mas é só isso. Se eu gostasse mesmo, era só beber. Essa quantidade, não me privar do whisky. Vocês entendem? Era sempre aquele gole, aquele prazer e está tudo bem. Não preciso descer a garrafa ou as garrafas. E na vida é assim, né? Não exaurir uma coisa que te pode dar um prazer no momento, mas se você continuar, o buraco vai ficar muito profundo para depois você tentar sair, né? Eu comentei com a Monja ontem de sorvete e veja se não é isso. Eu falei para ela, ó, se a gente pegar que no Bé são potinhos, né? É o tamanho do potinho. Então, se a gente pegar o pote grande, a gente vai comer o pote grande. É fato, ninguém vai sobrar sorvete, né? Não. Eu não sobraria. Não. Mas, se a gente pegar o pequeno, você vai comer o pequeno e também tá ok. Então, vamos pegar o pequeno, né? E essas coisinhas, é isso que na prática, no dia a dia, é que faz, que vai construindo o emagrecimento e vai abrindo, assim, você vai vendo, nossa, posso fazer isso sem um sofrimento, né? Que essa visão do frango e alface, não precisa. E aí você vai começando a fazer essas escolhas com mais consciência, vai ficando mais... Um treino, uma mudança de mentalidade, e mudar a mente, como pensamos. E aí entro eu. Eu vou entrar. Né? Você quer falar alguma coisa? Eu estava lembrando agora que a gente sempre comenta assim que não tem um fim. Isso. Né? Que a gente cria um objetivo, atinge aquela meta e quando chega na meta, e aí? O que se faz? Se volta aos hábitos anteriores, dobra a meta. Não tem como voltar atrás, porque você já não é a mesma pessoa. Antigamente éramos ignorantes, não sabíamos, nós fazíamos os ignorantes, mas uma vez que você comeu a maçã da sabedoria, sabe o que está certo e errado, você não pode voltar a ser aquela pessoa. Vai voltar a engordar, mas sabe que está errado. Né? E a prática é incessante. E por isso, para ver que não me abandone nunca as duas. Eu continuo aprendendo, é um processo que vai acabar quando? Quando eu morrer. E eu não sei se depois os espíritos engordam, não engordam, eu não sei. Mas enquanto estiver viva, estou com esse compromisso de que todos os dias assumir a minha responsabilidade em minha vida, no que eu penso, no que eu falo e no que eu como, que me manifestam o conjunto quem sou eu agora. Tá? Tá bom. Querem falar alguma coisa? Pergunta. Eles vieram de tão longe. Eu queria só fazer mais um Vai, seu sobre... Às vezes as pessoas não têm consciência dos problemas de saúde que são fruto da idade. Uhum. Da idade, né? Porque a gente sempre acha que dá para fazer tudo que a gente fazia lá no passado. É verdade. E a gente, com o passar do tempo, a gente o corpo vai se transformando, evidentemente. Claro. E a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Exatamente. Da idade. Isso mesmo. Eu convivia com um problema de dores musculares. Dores musculares, assim. Eu vou dizer quantos eu tenho 74, eu vou fazer 75 daqui uns dias. E eu ainda jogava bola, e daí comecei a jogar bola, e eu não conseguia mais jogar em campo, parecia uma múmia paralítica, assim, ia tudo, eu andava assim, parecia um robozinho. Um robozinho. Daí, conjunto com a doutora Eira, muitos suplementos, né? Ela manda fazer aquela lista dos 46. Ele me acaba. Isso nem me fale, nem me fale. Ups. Quase todos saiu de alguém, não sou. Onde que eu vou matar ele? 6 meses, aquela lista, aquele cara do laboratório Ficam felizes.
perdido. Quando a gente 46. Ai, que exagero. Vou dar um- Estou no ganho. Então. Ai. Seu Cláudio, eu vou dar um choque no senhor. O conjunto desses suplementos que ela tem, ela me manda sempre uma lista assim. Né? Ai, seja bem-vindo ao clube. Não, mas ele tá exagerando. E eu bebo. E eu fui num médico, um médico que não é do ramo. Eu fui lá, ele é psiquiatra, eu levo a minha filha, é esquizofrenia. Daí ele disse, "Ih, tu tá fazendo tudo errado, meu amigo. Essas dores aí é o seguinte, idade, sarcopenia, você está perdendo massa muscular. O senhor tem que fazer, tem que ir na academia e não ficar olhando só para os equipamentos. Né? Você tem que dar... Use. Tu tem que forçar a musculação. Não adianta ir lá e ficar olhando... Ah, eu só escuto aqui todo dia. O senhor tem... E eu comecei há 3 meses a fazer isso, né? Forçar Que bom. 3 vezes por semana a musculação. Está se sentindo melhor? Quase chorar. Nossa. Um dia para perna, outro dia para peito. Parabéns, não é? E estou melhorando. Já semana passada entrei em campo de novo. Não parecia mais aquela múmia paralítica. Podia fazer curva, já não era só reta, né? Já estou andando perto. Era para hoje de novo entrar em campo. Então, isso me fala, a doutora Cristiane me disse isso. A gente tem que ter consciência. Muita gente não tem consciência de que nós ganhamos muita gordura, e para não falar aquele palavrão pelanca. Ai, será isso? Que a gente substitui, né? Então a gente tem que... Essa ligação da idade cronológica é fundamental para a gente tomar as atitudes pertinentes àquilo. É isso. É entender, né, que a gente tem idade e agradecer. Eu estou muito feliz de estar com 64. Meu irmão morreu com 30. Eu tenho 30, ele morreu com 30 anos, jovem, na flor da juventude. Lindo, maravilhoso. Tenho certeza que quanto teria dado para chegar à idade que... Não, ainda Maduro estava, nem tinha nascido, estava verde. Né? Era gente o Maduro naquele tempo? Era, não sei. Eles dizem que ele nasceu até na Colômbia, que nem nasceu na Venezuela, mas esse é outro assunto que vamos relevar. Né? Mas então, tenho certeza que, quem sabe, digo eu, né, quanto daria ele por ter 64 anos, ver tudo que eu vi, tudo que, como mudou esse mundo, e vai continuar mudando. Então, a grande sacada que nós propomos, qual é? Não é negar a idade, não é negar estar presente no processo, fazendo parte desse processo, comprometidas com o processo e estarmos felizes. Entre nós, como sempre digo no Zazen, né, perceber nossas possibilidades, nossas limitações. E com isso é que a gente faz o trabalho e com esse é o compromisso da gente ser feliz. E tudo, o segredo da vida é esse, que não tem segredo. Não tem nada para ser revelado, não tem nada para estar procurando que esteja longe ou não esteja conosco. Então é isso, agora sim, né? Não vamos... Tá. Bom, então, né, nesse processo todo, a gente teve uma ideia, eu vou falar para vocês, porque assim, eu atendo em São Paulo e atendo muita gente online, e a Monja tem o grupo dela, da Sanga dela, online também. A gente decidiu fazer um processo juntas online, né, de acompanhamento de saúde, emagrecimento, enfim. E a gente já vem desenhando isso, e eu vou falar para vocês, porque a gente vai lançar isso a partir de agora, mas vocês já vão saber, que é um programa de 4 meses, depois tu detalha um pouquinho, Flávia, de acompanhamento online com nós 3, então a gente vai ter uma consulta individual com cada pessoa, e depois um atendimento, né, individual. Se eu sentir necessidade de uma coisa só comigo por conta de algum problema de saúde, a gente vai individualizar. E a gente vai ter encontros semanais online por 4 meses, tem todo um programa com a Monja, comigo e com Flávia, com o grupo. Então, a gente vai fazer grupos bem pequenos, porque todo o meu trabalho sempre, assim, quem está comigo há mais tempo, é bem individualizado, e é nisso que eu acredito. Então, a gente vai levar essa ideia para o grupo, que vai ser só online, não vai envolver a clínica aqui, nada, porque a gente vai ter pessoas de fora daqui. Então, a gente está falando para vocês, como uma primeira... Primícia, lançamento nacional. Isso. E aí a Flávia pode explicar um pouquinho mais, assim. Que é o que a gente já faz, né, doutora, assim, esse atendimento online para os pacientes.
individualizado, mas essa ideia em grupo e com essa participante especial que é a monja, que venha a enriquecer toda a parte comportamental, emocional, espiritual, com esses ensinamentos, né, do budismo aliados a essa prática da alimentação. Então serão 4 meses com esses encontros semanais, depois a gente vai espaçando com encontros quinzenais, porque a gente não solta a mão nunca. É verdade, né? ainda bem. E trabalhando, o foco em si seria o emagrecimento, mas a gente vai abrindo o leque, porque como toda pessoa tem a sua individualidade, não tem como a gente deixar questões de patologias assim de lado, né? Então, o nosso acompanhamento online, ele vai ser baseado, sim, em cima de um cardápio, como guia, como roteiro, né? E toda semana trabalhando assuntos pertinentes à alimentação dentro desse contexto. Mas sempre com o suporte da monja também, para conseguir trazer toda essa prática de forma não só prática, né? Porque essa prática eu acho que é a parte mais difícil de fazer. Vai estar descrito o que fazer, mas é como fazer, mas cadê a motivação para fazer? Né? Mas eu vou viajar, mas eu tenho um evento, mas eu não estou com vontade. Nós mulheres, né, com TPM, é menopausa, então é juntar tudo isso de que forma simples. Até a gente não trabalha, né, com coisas muito elaboradas porque a gente não consegue fazer no dia a dia. Então a simplicidade de trazer assuntos para o emagrecimento com ferramentas, né, ferramentas com a doutora da suplementação, a gente com as dicas de nutrição e todo o abraço assim e o empurrão, né? Isso. Que a monja vai nos costurar fornecer. fino, costurar fino o que vamos fazer, né? E a gente, como falou a Flávia, é um processo que a gente tem que entender que a mágica acontece quando o cardápio, o suplemento sai da cápsula, sai do papel e eu faço o que vire minha vida. Mas isso ela não pode fazer, eu consegui fazer porque eu quis, criar a ponte entre tudo isso e convergeram em mim, na hora de fazer um prato, na hora de comer e agora na hora de compartilhar com vocês essa esperança, né? Que a gente, a última coisa que morre, além da vontade para se esnaga, que vai durar depois da minha morte, é isso, né? Compartilhar com vocês essa possibilidade para ter uma vida, como dissemos, né? Sem desculpas, mas sem culpa, gente. A praticidade que o online traz, né? Ai, eu adoro online. Com bons resultados, como a gente está com o exemplo da monja aqui, né? Sim, sim. E outros vários resultados, assim, que o online, ele realmente funciona, né? Ele veio para ficar. Mas a gente vai encaminhar ainda algumas informações mais detalhadas para vocês de antemão antes de divulgar mais para fora. E o mais curioso, né, que eu estava pensando agora, assim, olha só, como a gente trabalha com envelhecimento, estilo de vida, e a gente vive, a gente está envelhecendo, a gente come, então é uma coisa meio que a gente também passa, né? Eu comi o sorvete com você, eu escolhi uma bolinha só, apesar de querer o potinho maior, essas coisas todas. E é muito curioso, isso é muito interessante. Quando eu comecei, a Leti entende um pouco sobre medicina integrativa, essa área que a gente olha o corpo como um todo, né? Uma tireoide não está fora de um corpo, ela está dentro, como útero, como tudo, né? E é que a primeira coisa que a gente faz é olhar pra gente. Então, assim, eu fui a primeira paciente quando eu comecei a estudar do grupo que eu estava estudando. E é diferente, por exemplo, de um cardiologista que vai tratar infarto, mas ele pode nunca ter infartado, né? Ele vai tratar uma coisa que ele pode tratar um câncer de próstata, um urologista, sem nunca ter tido um câncer de próstata. Então, a gente acaba entendendo todas as dificuldades que vocês passam. Eu, inclusive, fui obesa, né? A maioria sabe, então eu vivi tudo isso por muitos anos até eu conseguir encontrar o caminho do meio. Isso. Então, isso é legal, assim, porque é um trabalho em que a gente sabe o que vocês sentem, sabe o que vocês vivem, né? E por que a gente trouxe a monja? Porque ela fez isso, ela passou por esse processo todo que a maioria vai passar. E eu acredito, como eu já falei antes, que a gente não é só um físico, então essa parte, independente de religião. Não tem né? a ver Porque com não tem nada a ver com isso. Eu não quero que vocês virem budistas. Isso. Quando eu era professora de piano, eu falava para meus alunos, eu não sei se você vai ser grandes musicistas, quero que vocês sejam pessoas felizes. Se é tocando música, que bom, não é? E essa é a proposta. É isso aí. Posso interromper? Claro, por favor. Vocês perguntaram sobre
gostaria de falar outra coisa. Eu não sou budista. Minha esposa é budista. Eu acompanho a trajetória que ela tem junto com a monja há algum tempo já. Tenho muito carinho pela monja. E vou dizer duas coisinhas. Assim, para quem ainda não a assistiu, fora deste pequeno contexto aqui, com esta avant-première internacional que tivemos agora, tenho certeza que vocês vão acompanhá-la mais, procurem no YouTube algumas coisas dela, que vocês vão primeiro descobrir uma pessoa deliciosa de se assistir. Uma pessoa com um humor maravilhoso e uma visão de vida ótima. E o principal do que sempre, e eu estou sempre ali vendo, escutando, ainda não, ela vai brigar comigo, mas ainda não comecei a fazer o zazen, deveria, já sei, vou começar. Esquecimos, é isso mesmo. Vamos falar. E a presentificação na própria vida no momento, que é uma coisa que ela falou algumas vezes, mas é talvez a pedra fundamental de todo este processo, inclusive. É a presentificação na vida no momento. Aquela coisa, não temos mais 20, 18, 21, não temos mesmo, nunca teremos. E, como a monja falou assim, a gente tem muitas vezes dois problemas. A gente olha para o passado, isso é reminiscência, isso é nostalgia, para viver. A gente olha muito para o futuro, isso é um porvir, isso é uma esperança, mas viver. Viver é aqui, a gente agora sentado, vendo a monja falar, rindo e aproveitando e sabendo o que estamos fazendo. Eu, há 1 ano e meio atrás, a monja sabe disso, ajudou bastante para mim, só estou vivo por causa disso, inclusive, eu tive um infarto agudo do miocárdio. Falou um negócio com 47, foi isso? 47 anos. Sem ídios, pídios, nem nada. Bioquimicamente, meu corpo era perfeito. Eu fui ator a vida inteira. Tinha um corpo extremamente preparado. Foi uma das coisas que ajudou, inclusive. Bom, primeiro ajudou eu não notar que estava tendo infarto. Segundo, ajudou eu sobreviver ao infarto. Mas foi estresse. Foi burnout. Nível de estresse a tal ponto que o coração deu uma... Então, nós não temos um pré-preparo de alguma coisa que vai acontecer na vida. O que nós podemos ter é uma administração dos nossos atos. Como a doutora falou, é genial como a comida a gente consegue ter. Eu agora estou 30 quilos acima do meu peso, logicamente serei o primeiro aluno dentro da Avant-Première. E assim, por quê? Porque eu fiquei 1 ano e meio sem poder fazer nenhum exercício. Andar em volta da casa não podia. Nada. Tive algumas intervenções cirúrgicas, hoje já está tudo bem, não vai ter problema nenhum. Mas a gente não tem um controle sobre a vida. A vida é um panorama de possibilidades, ações, e a gente pega aqui um raminho do alecrim, põe para cá e isso já mudou a vida inteira. Uhum. Mas a gente tem uma administração boa sobre o que a gente come, sobre o que a gente vê, Isso. e sobre o que a gente tem de humor, sobre os nossos gostos e o que podemos fazer na vida. Eu hoje faço uma 4ª faculdade, estudo cada vez mais, gosto de fazer, me faz bem. Estou com a minha esposa sempre, a gente junto, nos apoiando, a gente cuida dos meus sogros. Então são coisas que têm seus altos, têm seus baixos, e a gente vai ali vivendo na presentificação da vida. Como a gente diz, né, Joel? A gente só pode viver a sua vida entendendo no momento o que você pode e deve fazer, só isso. Sem culpa, sem remorso, só aquilo. Mas para isso a gente precisa, né? De alguns passar provações muito grandes, outros simplesmente dizer, vou me dar uma oportunidade antes daquele momento, aquela aprovação chegar. Que o que a gente está pedindo para vocês. Se percebam, vejam realmente o que querem da sua vida. Aqui estamos nós. Para isso, para mostrar a beleza da vida, a beleza da tecnologia, a beleza do conhecimento. Os 2 alicerces do budismo são sabedoria e compaixão.
Sabedoria sozinha fica árida, né? Compaixão sozinha é muito perigosa. E passar a mão na cabeça. As duas em equilíbrio e esta trindade do bem vai fazer com que todos nós, inclusive eu, me mantenha, apesar das bisnagas, apesar de mim mesma, no caminho do bem. Apesar do bé. Apesar do bem. Monja. Que coisa Podia boa! dar um petisco do que é estar presente, né? Ah, então, para finalizar, antes de beber o cafezinho, vamos fazer só 2 minutos de zazen. Entenda, aqui zazen é meditação, né? Baseada na minha prática, na minha escola, com os olhos entreabertos, e não é pensar em uma coisa, não tem um foco, não queiram mudar o mundo, não queiram sair loiras e altas e bonitas, não, isso não. A gente não sente em zazen para isso. A gente sente em zazen simplesmente para que vocês percebam sua mente. Porque ninguém mais pode fazer isso. Vou pedir que sentem da cadeira para frente, por gente. Vem aqui, minha modelinha também aqui bonitinha. Da metade para frente da cadeira, por quê? Porque a gente se encosta e compromete um pouquinho a respiração. E uma coisa bem importante, postura exterior correta sempre é reflexo de uma postura interior correta. E a postura interior como é? Perceber como está meu corpo, como estou tensa, relaxo. Isso, ninguém pode fazer isso por vocês, não é? Então, pés no chão, paralelos, vão colocar as mãos no mudra cósmico. Mudra cósmico é mão direita por baixo, mão esquerda por cima, polegares apenas se tocando. E vão colocar sobre as coxas, né? Baixo do umbigo, vão manter as costas retas, a cabeça alinhada. Nariz está na linha do umbigo, orelhas têm que estar na linha dos ombros. Isso está errado, né? Olhos sempre entreabertos. Podem piscar. Tem uma pessoa que me disse, nossa, monja, ficou com os olhos tão secos. Eu digo, você não pisca? Não. Podem piscar, mas deixem os olhos de novo entreabertos. E vão inspirar e expirar pelo nariz e perceber. No budismo a gente fala com a mente Buda. Mas eu não sou budista, monja, não posso ter essa mente. Tudo bem, vou simplificar. Vamos perceber a mente da não aversão, do não apego. Monja, está muito difícil. Que mente é essa? É a mente que não tira nem coloca nada na realidade. Percebe a realidade como ela está sendo nesse instante, ok? Por favor, deixem os olhos entreabertos, ângulo geral 45 graus, e eu vou cronometrar para vocês, se eu vou achar, um momentinho, porque para estas coisas, 2 minutinhos, que já começaram, vamos lá. Percebam seu corpo, alguma tensão. Relaxem e percebem o ar entrando e saindo sempre pelo nariz. Percebam minha voz, não julguem. Não percebam o sotaque, não é para julgar, não é para criticar o ar-condicionado, o barulho das mesas, não é para estar julgando, é percebendo e fazer parte desse processo, desse instante, agora. Agora peço por gentileza que coloquem as mãos palma com palma em um gachô bonito.
na altura do nariz. Olha que estou dando muitas instruções. A um punho de distância do nariz, percepção correta, né? Do que está sendo dito e do que está sendo realizado. Antebraços retos. Pequena reverência e gratidão para nós mesmos, que estivemos 2 minutos conosco. Muito obrigada. Obrigada por me lembrar. É isso. Flávia, você... Obrigada, meninas. Prazer estar. Vocês sabem que felicidade vê-las aqui. Estou muito feliz.